Muito bom dia a todos. Mais uma vez, aqui para o exercício da democracia. Estou muito feliz de verdade. Terceiro ato, né, diriam os atores e atrizes no teatro. Então, estamos no terceiro e último ato. Fico muito feliz. Bom dia a todos, mais uma vez, e peço para colocarem os aparelhos celulares no modo silencioso em respeito aos nossos candidatos. Quero agradecer também a audiência que está nos acompanhando pelo canal da Uncisal no YouTube. E hoje eu começo de um modo diferente. Eu começo fazendo uma referência muito especial, mas muito especial mesmo, à comissão eleitoral deste debate. Vocês não têm ideia do que eles fizeram para que isso fosse concretizado. Quando eles me convidaram, eu pensei, puxa, eu vou ter que escrever as regras, vou ter que sambar miudinho para ajudar a Uncisal. Foi muito pelo contrário. Eu estou aqui navegando em céu de brigadeiro. Então, parabéns a cada um de vocês. Altíssimo nível das regras, do debate, da estrutura que é necessária que se tenha por trás. Então, eu acho que essa palavra resume tudo. Parabéns, mais uma vez, e vamos em frente. Bom dia a todos. É com satisfação que damos início ao debate eleitoral da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, Uncisal. Parte integrante da consulta pública para a escolha da nova reitoria da universidade, gestão 2025-2029. Sendo este o último debate, uma vez que estamos no segundo turno da consulta. Queremos registrar também que o Ministério Público, na pessoa do senhor promotor de justiça Flávio Gomes da Costa Neto, está acompanhando nossa transmissão pelo YouTube, ao mesmo tempo que solicita que este momento seja balizado pela ética e serenidade entre os candidatos. Dr. Flávio, muito obrigado pela sua companhia virtual. Este debate é uma iniciativa democrática e institucional organizada nos termos do Regulamento da Consulta Pública 001/2025, com o objetivo de proporcionar à comunidade universitária um espaço plural para a exposição de ideias, propostas e compromissos das chapas concorrentes. Aqui eu abro um parênteses para fazer a citação nominal de todos aqueles que chegaram ao segundo turno. Pela chapa 1, Simone Schwartz Lessa, que é candidata a reitora, e Geraldo Magela Teixeira, candidato a vice-reitor. Pela chapa 2, Poliana Almeida dos Santos Aburrana, candidata a reitora, e como vice-reitor, Henrique de Oliveira Costa. Antes da gente começar, eu vou passar algumas regras gerais. Cada chapa deverá indicar, antes de cada bloco, qual dos seus integrantes fará uso da palavra. Em cada rodada, apenas um integrante da chapa poderá se manifestar. Não é permitida a divisão de tempo nem complementações. O uso da palavra será temporalizado e controlado tecnicamente. Não será permitida a interrupção da fala do outro, ofensas, materiais promocionais ou divulgação de informações falsas. Havendo infração, a moderação poderá aplicar penalidades conforme o regulamento. Neste primeiro bloco, vocês devem se lembrar, os candidatos vão fazer explanações sobre temas que serão sorteados agora aqui pela nossa auxiliar de luxo, que hoje é a querida Patrícia Barros, que eu peço ajuda neste momento. Por ordem de sorteio, quem vai começar é a chapa 1 e quem vai fazer a explanação primeiro é a nossa professora Simone. Primeiro tema sorteado para a explanação, valorização docente.
Professora Simone, por gentileza. Então vamos sortear os outros, Pati, assim você já fica livre. Primeiro, então, valorização docente. Segundo, gestão da infraestrutura. A Pati fugiu. Volta, Pati. Sabe o que é? Ela está desfilando a elegância dela, aí todo mundo está vendo esse modelito, é por isso. O terceiro tema, tem mais um, viu, Pati? Gestão acadêmica. E por fim, agora sim, obrigado, Patrícia, extensão. Obrigado ao pessoal da técnica. Então, a professora Simone dá início com 2 minutos para suas considerações sobre valorização docente. Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa fala. Muito obrigada a todos pela presença. Falar da valorização docente é falar de mim também, enquanto docente desta casa, né? Estamos aqui porque a universidade engrandece pela participação do docente satisfeito na nossa instituição. E, como primeiro passo, vamos fazer um dimensionamento da nossa força laboral, entendendo as potencialidades e as necessidades que temos. Estamos com um quadro docente bastante frágil, precisamos reconduzir e captar novos docentes para a nossa instituição. Vamos trabalhar com os fóruns e as comissões permanentes de dimensionamento, né, de captação e do planejamento de carreira. Entendemos que, hoje, um dos grandes gargalos e uma das grandes necessidades do quadro docente é a dedicação exclusiva e as 40 horas. Iremos lutar para que elas sejam implantadas com argumentos sólidos e com quadro demonstrativo da nossa necessidade, né? Teremos um edital de qualificação e de apoio docente. Não, apagou. Não, pode continuar, professora. Tinha apagado aqui. Vamos fazer o seguinte, para ficar justo, vamos regredir 1 minuto, e aí ela terá 1 minuto para ficar bem justo, porque ela achou que tinha acabado o tempo e não tinha acabado. Apagou. Me desculpe, professora. Só um instantinho para a gente deixar tudo certinho. Agora sim, professora, por favor. Eu ando tão preocupada com o tempo. Não, fique né? tranquila, por favor. Da outra vez. Gente, acreditamos que precisamos qualificar cada vez mais o nosso quadro docente, tanto com mais mestrados e doutorados para nosso grupo, como também na qualificação e na mobilidade institucional, quer para internacionalizar, quer para outros estados. Os DINTERs são mestrados e projetos grandiosos. Eu fiz parte da iniciação da RENASF, fui uma das fundadoras, e hoje nós estamos com o mestrado aqui na instituição da RENASF, da rede. Então, acredito que, capacitando e satisfazendo o nosso docente, vamos à frente. Muitíssimo obrigado à professora Simone. Eu vou fazer uma breve pausa aqui, que nós estamos com uma questão do tempo que está apagando e isso está atrapalhando o raciocínio dos candidatos. Vamos só resolver essa questão, por favor.
Acho que está solucionado, então vamos ouvir o professor Henrique e o tema é valorização docente. Os mesmos 2 minutos para o professor Henrique. Gente, eu não poderia deixar de dar um bom dia muito especial a essa plateia que está aqui, principalmente essa multidão, né, que se aglomera aqui em azul. Agradecer pela confiança de cada um de vocês, técnicos, docentes e estudantes, né, onde a gente teve tanta receptividade e uma votação tão expressiva. Muito obrigado. Parabenizar a Chapa 1 por estar aqui com a gente, né, fazendo esse debate de temas tão importantes para a nossa comunidade. Bom, eu sou Henrique, eu sou professor da Uncisal desde 97 e me sinto muito feliz em ver os avanços que a gente vem tendo ao longo desses anos todos de Uncisal, 57 anos, e a gente precisa, claro, resolver problemas crônicos que se apresentam de tempos em tempos. Um deles, claro, é a questão dos nossos docentes. Não tem como a gente pensar só em valorizar o docente se a gente não tiver um número adequado de pessoas para poder exercer essa atividade tão nobre na nossa universidade. Então, precisamos, sim, urgente de concurso público, e foi muito feliz a fala do governador na semana passada, anunciando um grande concurso que contempla a nossa universidade. Além disso, claro, precisamos lutar pelo aumento de carga horária de 20 para 40 horas, é uma causa importante que a gente tem que fazer. O edital de dedicação exclusiva já está para ser devolvido para o governo do Estado, para que a gente tenha essa importante ferramenta de atuação docente. E, claro, investir em salas de aula, investir no espaço dedicado ao docente aqui no primeiro andar, melhorar ainda mais aquilo que já foi melhorado, transformado. Capacitação contínua dos nossos docentes, que a gente tem feito isso, a gente precisa manter esta transformação da nossa universidade através da qualificação dos nossos docentes. Seu tempo, professor. O próximo tema é a gestão da infraestrutura, e a professora Simone tem a vez e também os 2 minutos. Henrique é mais alto que eu. Fique à vontade, professora. Gente, quando a gente fala da infraestrutura, entendemos que não estamos falando apenas do prédio sede. Estamos falando de todo o complexo Uncisal. Não é? Então, entendemos que ele precisa estar interconectada, que a infra, de forma objetiva, com eficiência, autonomia e melhoria dos nossos serviços. As nossas unidades assistenciais carecem de um olhar mais cuidadoso, elas estão bastante sucateadas e, nas nossas caminhadas, escutamos muito isso dos técnicos e dos servidores que ali estão. A infraestrutura também precisa ser conectada. A conectividade é necessária e que a gente possa interligar nossas informações. Eu sou sanitarista e sempre trabalhei com diagnóstico para planejar. Então, isso é algo que nós precisamos estar atentos. Não se planeja no oba-oba, se planeja com diagnóstico, com informações reais do que se está acontecendo. Precisamos modernizar as nossas unidades assistenciais. Apagou de novo. Acho que ele está com problemas comigo. Novamente, vamos fazer uma pausa. E, novamente, com 1 minuto, vamos utilizar, professora, essa aqui como referência, por favor. Vamos retornar então, 1 minuto. gente, precisamos modernizar. As nossas unidades assistenciais ainda estão utilizando prontuários antigos. Precisamos digitalizar, precisamos informatizar. Ao entrar em alguns arquivos, nós sentimos imediatamente as rinites alérgicas dos nossos técnicos que ali estão. E, por fim, vamos trabalhar com comitês locais de gestão orçamentária participativa, onde as unidades possam definir suas necessidades e participarem da aquisição dos insumos necessários. Olha, ficamos agora obrigado, mais professor. ainda. Professor Henrique,
O tema é gestão da infraestrutura. Eu vou lhe pedir para acompanhar a regressiva, por enquanto, aqui à sua esquerda, por favor. Bom, certamente, gente, foi um dos temas que mais chama atenção dentro da nossa gestão, foi a grande revolução que a gente fez na estrutura física de nossa universidade. O prédio cede de forma muito especial porque a gente se organizou, se planejou, e quando chegou o recurso de superávit da educação, a gente conseguiu fazer uma grande transformação. Para as unidades assistenciais, a gente avançou muito também. E, claro, que a gente precisa fazer os novos avanços, concluir o projeto para que seja reformado o nosso Hospital Elvio Alto. Nós hoje temos casas desapropriadas e vamos expandir o Hospital Elvio Alto, fazer o projeto da expansão da Santa Mônica, que já está muito perto de ser liberado pelo Ministério da Saúde, já com recursos, já com projeto e já com espaço utilizado para que a gente possa ampliar a nossa Santa Mônica. E, claro, Portugal Ramalho está a um passo. Na semana passada, o governo do Estado fez o encaminhamento da proposta de desapropriação do prédio. Já temos, então, o contrato assinado com a Braskem, né, o acordo assinado com a Braskem, isso é para já. Então, essas 3 unidades vão ser extremamente contempladas com esses projetos da gente, e vai em todas as unidades, SVO, CPML, o SER, todos receberam grandes investimentos. São áreas de assistência, mas também são áreas de ensino extremamente importantes. Então, o que a gente mostra, por exemplo, o prontuário eletrônico, professora, já é uma realidade, já está sendo implantado. Começou aqui pelo Elvio Alto, está indo também já para a maternidade Santa Mônica, então já é uma realidade, isso é extremamente importante. Só quem não acompanha as informações pode ser que não tenha realmente ainda tomado conhecimento. Mas, gente, isso é extremamente importante que todos tomem conhecimento. A gente está divulgando, claro, e precisa talvez até melhorar um pouco mais a comunicação. Agora o tema é gestão acadêmica. Professora Simone tem 2 minutos. Eu vou iniciar porque eu acho que visitamos locais diferentes. Porque quando estivemos na Santa Mônica, no Elvio Alto e no Portugal Ramalho, nos deparamos com espaços bastante insalubres. Então, eu acredito que nos guiaram por outra instituição, professor Henrique. Né? Mas, em relação ao ensino da graduação e à gestão acadêmica, o nosso primeiro passo será a reestruturação da PROEG. A Pró-Reitoria, já tivemos muitos manuais que foram esquecidos na gestão nos últimos 8 anos e precisamos garantir uma gestão integrada dos cursos de graduação, dos bacharelados, com os tecnológicos e com a pós-graduação, com o ensino também técnico lá da ETSAL. Precisamos dar apoio integral à Escola Técnica de Enfermagem, Valéria Ora. Vamos ter projetos e estudos para a implantação de novos cursos, dependendo da necessidade que for surgir da nossa comunidade. Né? Criaremos um núcleo de inovação pedagógica e com foco em metodologias ativas, como assim preconizam as DCNs. Teremos um investimento em conectividade, ambientes virtuais de aprendizagem e a capacitação dos nossos docentes. Essa é uma demanda muito grande do pessoal da EAD e da UAB. Nós não temos laboratórios nem estúdios para que esses docentes elaborem e estejam em ambiente mais conectado e ideal para suas aulas nesse processo. E, finalmente, a implantação da política de atualização e ampliação do nosso acervo bibliográfico. Ontem à noite, escutamos dos alunos do Tecnológicos que a biblioteca faltam muitos livros para eles. Obrigado. Professor Henrique, 2 minutos para falar sobre gestão acadêmica.
Todos os processos de implantação, eles têm um tempo, né, e vão acontecendo, e é agora que foi implantado o nosso prontuário eletrônico, então ele leva um tempo a ser finalizado. Mas, gente, a questão da gestão acadêmica, a gente também teve muitos avanços, digitalização de processos, modernização da série administrativa, que ajuda muito no desenvolvimento das nossas atividades, e o estímulo à participação por meio dos colegiados. Foi fundamental esse fortalecimento dos colegiados do curso. Claro que a gente precisa avançar mais, e aí temos como proposta criar um modelo de gestão itinerante e participativa, ampliar os canais de escuta. Essa foi realmente uma necessidade que a gente identificou muito forte agora, essa necessidade de a gente ter essa escuta com os docentes, com os técnicos, com as coordenações dos cursos, dos centros. Então, isso é extremamente importante, com a reunião mensal diretamente da gestão da reitoria com esses canais. Incentivar, claro, boas práticas de gestão com foco em eficiência. Para isso também, e pelos avanços que tivemos, principalmente nas nossas avaliações, temos que implantar um núcleo de excelência acadêmica, com acompanhamento do desempenho dos estudantes e indicadores de aprendizagem. Fortalecer os laboratórios clínica e escola, garantindo experiências práticas de qualidade. Avançamos na estrutura física e precisamos agora, com essa estrutura física bem montada, avançar com essas ações. Criação de relatórios trimestrais de desempenho acadêmico, identificando áreas de risco e promovendo ações corretivas rápidas. E, claro, parcerias estratégicas com hospitais, serviços de saúde, ampliando oportunidades de aprendizado e integração ao SUS, usando muito a nossa rede do Estado, por isso que a gente tem que criar, e já está em alinhamento com o nosso poder na nossa Assembleia para o PL. Tempo, professor. O último tema deste bloco é extensão, e a professora Simone terá 2 minutos. Gente, esse é um tema que me é muito caro, até porque já assumi a pró-reitoria de extensão dessa instituição, né? Sou um extensionista por natureza, né? Então, defendemos uma extensão orgânica, onde todos participem e entendam o poder que tem a extensão no tripé de desenvolvimento de uma universidade, né? Queremos ampliar o diálogo desta universidade com o nosso território. Nós estamos no 2º Distrito Sanitário e temos muito poucas ações voltadas para esta população tão vulnerabilizada. Então, precisamos fazer com que discentes, docentes, técnicos se engajem e entendam a importância das atividades extensionistas. Vamos lutar para que a curricularização da extensão seja entendida e incorporada como algo importante da nossa universidade. Nós estamos num estado pobre, somos uma universidade pública que forma para o SUS e precisamos entender que este é o nosso foco. Nós precisamos fortalecer cada vez mais as pró-reitorias, principalmente a pró-reitoria de extensão, entendendo que os cursos precisam ter voz e os discentes e docentes precisam estar afinados com essa proposta. Por isso, vamos ampliar os fóruns de discussão sobre o tema e entendendo que precisamos, mais uma vez, fazer diagnósticos para saber em que áreas precisamos atuar na extensão. Muito obrigado, professora. Extensão, o último tema desse bloco, o professor Henrique tem 2 minutos. A extensão, por muito tempo, ela foi subvalorizada dentro da nossa instituição, né? E a gente precisa realmente continuar esse investimento que vem sendo feito ao longo dos últimos anos. A nossa extensão cresceu tanto que a nossa pró-reitora de extensão, inclusive dentro da ABRUEM, da Associação Brasileira de Universidades Públicas aqui, ficou como a coordenadora presidente, né, do núcleo da ABRUEM sob extensão, tá? E aí a gente tem realmente uma situação extremamente interessante de propostas para a nossa extensão, que é
A criação, começamos já a fazer a criação dos editais internos, foi um avanço grande, a padronização, curricularização, de tratar como uma coisa à parte. Temos hoje 4 programas com 106 projetos de extensão em atividade. Foi um crescimento fantástico da nossa extensão aqui na Uncisal. E como propostas, a gente precisa ampliar bolsas de extensão, lançar o PIFEX, que é um programa institucional de fomento à extensão, estabelecimento do vínculo comunitário dos projetos, importantíssimo, a gente tem que estar inserido nessa comunidade, que é o grande motivo da gente fazer a extensão, criação de mapeamentos territoriais e prioritários, né? E fomentar a participação discente em editais de impacto social. Então, a nossa universidade tem um potencial imenso na extensão, até pela característica da nossa formação, pela característica dos nossos cursos, em especial da área de saúde, mas hoje a gente está ampliando a extensão para todos os cursos, inclusive nos cursos tecnológicos, que era uma participação muito pequena, e a gente tem investido cada vez mais nessa ampliação. Então, obrigado, que a gente professor. faça crescer cada vez mais. Nós vamos seguir com o nosso debate. Eu convido para cá a professora Poli e o professor Magela, porque neste bloco eles vão fazer perguntas entre as chapas. E conforme o sorteio foi feito previamente, o primeiro a perguntar é o professor Magela. Ele tem 30 segundos para fazer a pergunta, depois a Poli 2 minutos para responder, réplica de 1 minuto e tréplica também de 1 minuto. Professor Magela, fique à vontade. O despacho COJUR 105 de 2020 limitou as férias docentes a 30 dias, com base no regimento jurídico único. Como a atual gestão justifica essa restrição, considerando que a LDB e o artigo 223 do Regimento Geral da Uncisal garante que nós, professores, tenhamos 45 dias de férias e não 30 dias de férias. Obrigado, professor Magela. Professora Poli, 2 minutos. Bom dia a todos. Vou mais uma vez também, assim como o Henrique, agradecer pela votação expressiva e pela confiança na nossa chapa. Preciso lembrar que eu não faço parte da atual gestão, eu sou uma nova gestão. E considerando isso, eu concordo, nós devemos voltar para os 45 dias de férias. Inclusive, foram pautas muito discutidas nos nossos centros, porque, de fato, inclusive no nosso regimento, fala em 45 dias de férias, onde todo mundo participou, né? E isso foi aprovado. Até onde eu saiba, uma discussão dessa gestão com o jurídico e com a CEPLAG é o entendimento do Estado, que são 30 dias de férias, mas, realmente, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, todo docente, né, todo servidor do magistério, seja básico ou superior, tem direito a esses 45 dias de férias. Então, dentro da minha proposta de nova gestão, é que nós retomemos esse diálogo com o governo para que retome. É importante lembrar também algumas questões jurídicas que devem ser muito bem esclarecidas. Nós somos remunerados por 30 dias de férias. Esses outros 15 dias de férias, eles não são remunerados pelo governo, mas nós precisamos continuar e ampliar esse diálogo e essa discussão para que esses 15 dias voltem a ser regulamentados e nós tenhamos o direito de marcar as férias, que ela não seja apenas um recesso acadêmico, mas que não seja garantido esses 15 dias. Obrigado, professora. Candidato Magela, réplica de 1 minuto. Nós, da Chapa 1, somos oposição e não nos aliaremos com quem retira direitos trabalhistas e direitos dos professores. Nós somos uma nova gestão e é por isso que estamos aqui. Essa situação ela traz um conflito normativo e coloca em xeque a legislação, porque também coloca em xeque o nosso regimento.
né? Então, nós não aceitaremos passivamente, nem nos aliaremos com a redução de 30 horas. A gente fará coro aos professores, a gente fará coro à APRO, e nós temos como proposta discutir com o governo do Estado, reafirmar o direito às 40 horas, respeitar o direito constitucional, o direito de fazer pesquisa, ensino e extensão, e por isso temos sim direito aos 40 dias, e nós vamos manter esse diálogo firme, forte, sem esquecer que nós estamos na oposição e nós somos uma nova gestão. Obrigado. Candidata Poli, a tréplica de 1 minuto. Que bom que nós temos uma luta em comum, que é a valorização também do nosso docente. Então, realmente, dentro desse novo plano de gestão, lembrando mais uma vez que isso não foi, e de maneira nenhuma, uma luta minha de ser a favor dos 30 dias de férias. Inclusive, temos processos dentro do CCS, na época também, que era do NUSMIAD, questionando esses 30 dias de férias que nos foram impostos. Tá? Infelizmente, tivemos que aceitar, assim como todos os docentes, e viemos sempre nessa luta. Também faço parte, inclusive, da APRO, e isso sempre foi uma luta do sindicato, que, inclusive, nessa minha gestão, foi a primeira vez que, finalmente, uma associação de professores virou um sindicato. Somos hoje filiado ao ANDES. Então, essa luta docente, ela me é muito cara, porque foi graças a essa equipe que nós estamos nessa luta constante. Obrigado, professora. Professor. Vamos ficar aqui, ó. Agora quem faz... Isso, exatamente. Quem faz a pergunta agora para a chapa 1 é a candidata Poli. 30 segundos, por favor. Tá bom. Professor Magela, eu gostaria de saber qual é o seu planejamento e, principalmente, como pretende operacionalizar a criação de um fundo endowment para um CISAL, que é um fundo que vem sendo amplamente discutido entre as universidades. Candidato, a sua resposta em 2 minutos, por favor. Veja bem, nós entendemos que a universidade ela precisa de várias estratégias e várias propostas. E aí, a gente precisaria de, talvez, bastante tempo para discutir as propostas. Sobre essa questão especificamente, é importante que nós entendamos que é uma questão bastante técnica e é uma questão que quem está na gestão e acompanhando a gestão, ela compreende bem mais e pode nos falar. Agora, nós entendemos que é preciso criar comitês gestores locais, nós entendemos que é preciso priorizar as carreiras profissionais, é preciso entender que temos que valorizar o preceptor e criar um programa de que o preceptor tem valor porque ele faz parte da assistência. Nós entendemos que é preciso criar espaços de escuta ativa, nós entendemos que é preciso fortalecer a parceria CISAL com o Conselho de Saúde e Educação. Nós entendemos que é preciso ter um diálogo franco e aberto e livre com o poder público. Nós entendemos que é preciso fortalecer a ETSAL. Nós entendemos que é preciso criar um núcleo de inovação pedagógica. É preciso rever toda a conectividade. É preciso que nós diminuamos a burocracia, que a gente fortaleça a ouvidoria, que a gente capacite nossos alunos para a migração entre universidades, entre universidades e países. É preciso que nós desburocratizamos o processo de licitação, do caminhar dos processos. É preciso que nós revisitemos o PCCS e que valorizemos o professor e que, de fato, abracemos a causa do DEI 40 Tempo, horas. candidato. Obrigado. Réplica da professora Poli, em 1 minuto. Essa é uma proposta particularmente minha, ela realmente não está dentro dessa gestão, então é a inovação que eu trago. É uma proposta que ela é construída baseada em experiências consolidadas no Brasil e no exterior. O Fundo Endowment, ele também é conhecido como um fundo patrimonial, que é um modelo reconhecido mundialmente para garantir a sustentabilidade financeira de longo prazo das universidades públicas.
ele se baseia numa lógica muito simples, que é com parcerias de empresas, né, são doações de empresas e parceiros, para que dentro desse fundo sejam gerados rendimentos, e esses rendimentos eles podem ser convertidos em bolsas, financiamentos de pesquisas, né, e inovação tecnológica. E isso já foi regulamentado no Brasil desde 2019, através da Lei 3.800, e é com esse tipo de inovação e gestão que eu quero implementar, né, trazer uma visão de futuro, independência financeira e compromisso real com a universidade. Obrigado. Professor Magela, a tréplica em 1 minuto. Professora, eu parabenizo pelo trabalho, acho super interessante, mas eu queria convidá-la para olhar para um treinamento, um curso que houve na Uncisal em 2022, em que nós fomos convidados, né, para participar do treinamento RNP, né, e esse treinamento ele conecta academia, pesquisa, gestão, ele coloca em evidência a universidade, ele coloca em evidência os cursos. E eu acho que, se olharmos para isso, que está dentro da Uncisal desde 2022, inclusive é possível gerir prontuários eletrônicos dentro desse sistema que já está na Uncisal desde 2022, do qual eu fiz o treinamento, vai ajudar bastante na melhoria do seu projeto, que eu te dou parabéns. Mas temos aqui um programa bem parecido. Obrigado, professor Magela. Professor, é a sua vez para encerrar a sua participação fazendo as perguntas. 30 segundos para a sua pergunta. A Constituição LDB e a Lei de Acesso à Informação obrigam universidades a publicarem o relatório de gestão com dados financeiros, metas, garantindo a transparência. Esses relatórios não estão disponíveis nos canais oficiais da Uncisal. Então, eu pergunto, como a chapa justifica essa ausência e que medidas concretas adotará para assegurar a transparência e a prestação de contas no site da Uncisal? Obrigado, professor. Candidata, 2 minutos para a sua resposta. As contas da Uncisal, assim como também, e aí, muito em função do nosso primeiro debate, né, entrei inclusive em relatórios sobre a ouvidoria e tudo isso. Esses dados da Uncisal, eles estão disponíveis no site do Estado, todos esses dados da transparência, e são colocados, inclusive, de forma, não vou dizer que simultânea, mas quase simultânea, porque tudo que sai das contas da Uncisal, como de qualquer outro órgão do Estado, ele é levado e é colocado no portal da transparência, mas é uma ótima sugestão que a gente crie links no nosso site que nos leve a esses portais e, de repente, um passo a passo, a construção de manual para que facilite o entendimento e o acesso das pessoas que, porventura, tenham dificuldade, né, de acessar ou de ter compreensão sobre esses relatórios. Mas os relatórios, eles, além de serem mensais, eles também temos relatórios anuais que podem ser acessados pelo público. Obrigado. Professor Magela, 1 minuto para a sua réplica. Professora, não é realidade. Quem acessar o site uncisal.edu.br na aba Transparência vai ver que o relatório não está lá. Isso compromete a transparência, enfraquece a confiança da comunidade. E deixa de atender os dispositivos legais, Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases, Lei dos Sinais, Lei de Acesso à Informação, normas do Tribunal de Contas Estadual, TCE, e o Regimento Geral da Uncisal, né? Então, na nossa gestão, todos os relatórios serão publicados atendendo ao dispositivo legal. Tanto os dados orçamentários, financeiros, as metas institucionais da academia e as metas institucionais da assistência, como manda a lei e como deve ser feito no site da Uncisal. Obrigado, candidato. Tréplica de 1 minuto. Dentro das nossas propostas também, e foi muito boa essa observação, porque eu consigo fazer uso desses acessos pelo site do governo, mas é uma excelente sugestão e muito obrigada, porque já está, então, a partir de agora, dentro das nossas propostas, criar, inclusive, manuais e passo a passo para que esses relatórios possam ser acessados e ele possa, né, tenhamos acessibilidade para que todas as pessoas tenham um amplo entendimento e que possam, né, estudar e entender esses relatórios. Eu quero, inclusive, enfatizar, como o senhor falou do Tribunal de Contas, essa gestão atual, né, e a gestão anterior de 2017,
ela não tem nenhum processo, inclusive, relacionados às contas da Uncisal. Portanto, isso fortalece ainda mais as questões de transparência e de como os nossos processos eles são realmente lidados com seriedade. E para encerrar este bloco, a professora Poli faz a última pergunta deste bloco para o professor Magela. A chapa do senhor tem ressaltado a experiência de vocês em gestões anteriores. Gestões essas que nos fizeram perder hospitais e nos trouxeram os piores índices educacionais para a Uncisal por anos. Como o senhor pretende utilizar essa sua experiência administrativa para garantir que a Uncisal não retroceda e consiga preservar e ampliar os avanços que vivemos nos últimos anos? Candidato, sua resposta em 2 minutos. Eu acho muito cruel de uma docente que está pleiteando um cargo desse usar referências, eu não sei a quem foi, mas bem provavelmente que não esteja aqui nesse palco agora. Nós tivemos alguns reitores, alguns gestores anteriormente, e eu me lembro que quando a senhora não estava aqui, foi um processo muito árduo, do qual eu participei enquanto batalhador da condição de ser docente de uma universidade pública estadual de Alagoas, da criação dessa universidade. Então, a gente sai da condição de fundação e nos tornamos universidade. E aí teve eleição, do qual pessoas que compõem essa gestão atual fizeram parte. Eu me lembro muito bem da caminhada, das campanhas, enfim. E aí é claro que quando a gente sai de uma fundação e torna universidade, é um caminhar novo e que essas pessoas têm história e merecem respeito. Eu fui, sim, pró-reitor de extensão, eu me orgulho muito de ter sido pró-reitor de extensão, porque foi na pró-reitoria de extensão que a gente consegue estruturar o ForProEx e trazer bolsas para a Uncisal. Foi na minha gestão de pró-reitoria de extensão que a gente conseguiu trabalhar com o projeto Rondon, do qual a professora Maria Rosa é a primeira a participar desses processos. Foi no processo da pró-reitoria de gestão que a gente deixa verba e coloca a Uncisal no fórum de pró-reitores. Foi na minha gestão de pró-reitor em que nós conseguimos trabalhar com doenças negligenciáveis, que trouxemos a professora Roberta para discutir essa questão conosco, mas eu lembro que a universidade estava caminhando. O que não pode ser feito é negligenciar e ocultar a história e tomar para si todo o benefício que foi feito ao longo da existência. Obrigado, candidato. Um minuto para a réplica, professora Poli. Realmente, professor, eu não estava aqui e, por isso, eu fui em busca de dados, né? E também o que está disponível na internet com as reportagens jornalísticas da época, né? Como, por exemplo, realmente a Universidade do Brasil, os riscos iminentes de acidentes estruturais, a falta de pagamento, né? O quase fechamento dos nossos hospitais, a doação de hospitais para a Secretaria de Saúde. Então, nos últimos anos, com muito trabalho, diálogo e responsabilidade, foi recuperada a credibilidade institucional. Os salários foram mantidos em dias, a reforma dos prédios e das unidades. Claro que tem muita coisa para fazer, e isso tudo é galgado, é uma luta permanente. E nós não vamos parar por aqui, nós queremos continuar deixando essa Uncisal com nota 5 por toda a vida. Obrigado, candidata. Tréplica de 1 minuto. Nota 5, ela está posta e é um trabalho que é nosso, é um caminhar que é nosso e que muito nos orgulha. Mas eu queria destacar a questão dos cursos noturnos. Assim. É preciso a gente olhar que tem que haver melhoria. Então, não dá para a gente pegar um conceito que é 5, que é uma construção histórica e que é palpável, e tentar maquiar dados quando a gente pensa, por exemplo, consultando o site dos Sinais, o site da própria Uncisal, a tabela 3 da página 4 do relato institucional, que os cursos tecnólogos eles têm caído na sua pontuação. Então, não adianta tentar maquiar. Eu tenho certeza que houve avanços, mas houve avanços porque há uma construção histórica que não pode ser negada.
Tá? E é importante dizer que esses números dos cursos noturnos, eles refletem que há, sim, necessidade de olharmos com mais carinho, há necessidade da gente abrir os laboratórios noturnos, há necessidade da CISAL funcionar à noite para atender esses alunos. Muito obrigado, candidato. Agradeço a participação dos dois candidatos e, com isso, nós vamos fazer um intervalo e voltamos já.
Mais uma vez, agradecendo a todos que estão aqui no auditório e também aqueles que nos acompanham pelo canal da Uncisal no YouTube. Só para lembrá-los, neste bloco serão respondidas perguntas feitas pela comunidade. Como é que funciona? Só para lembrar, eu vou sortear aqui ao vivo o tema. O primeiro a responder é o professor Magela. Depois, se assim desejar, a outra chapa pode fazer o comentário de 1 minuto e assim nós vamos até o final deste bloco. Eu convido neste momento para me ajudar a fazer o sorteio. A Patrícia Barros já achou um substituto. Aliás, ela já desfilou bastante aqui durante o outro bloco. David, por favor, me ajude nesse momento. Só lembrando que são 2 perguntas por chapa. Obrigado, meu amigo. Eu vou ler a pergunta. Não tem o tema aqui em cima, nem de onde veio, se é da comunidade, mas acho que pela pergunta nós vamos entender. Vamos lá. Atualmente, a divulgação da missão, visão e valores da Uncisal é pouco presente no dia a dia da instituição, o que pode dificultar o alinhamento de expectativas e fortalecer a falta de cultura organizacional. Se eleito, como pretende vivenciar estes princípios e de que forma isso vai influenciar a sua gestão? Esta é a pergunta. Professor Magela tem 2 minutos para a resposta. Só um instantinho, professor, só para a gente enquadrar aqui para a nossa audiência. Ok, professor, fique à vontade. Pode começar? Por favor. Em relação à missão, visão da universidade, realmente a gente percebe que isso está posto nos documentos e que, como já foi tratado aqui, talvez de difícil acesso e difícil encontro nos canais da Uncisal, e que isso precisa ser ventilado. Quando a missão, a visão, o propósito de uma instituição não está posto, não está claro, é sinal de que essa instituição também não tá posta, não está clara na sociedade. Uma coisa muito emblemática, eu sempre senti isso aqui desde de algum tempo. Uma vez eu vindo do aeroporto e vindo para minha casa, e eu fiquei procurando placas Uncisal. E eu percebi que não há essa placa, né? Então parece que essa instituição ela não existe. E aí reflete bem a pergunta, o apagamento da sua missão, o apagamento da sua visão. Isso interfere diretamente no apagamento das discussões políticas, no apagamento do sentimento de pertencimento, e é isso que a gente encontra quando a gente anda pelas unidades. Me incomoda muito quando a gente vai para as unidades e a gente ouve assim: vocês lá da Uncisal como se não fosse Uncisal. Então é necessário, é urgente que se cuide das pessoas, e cuidaremos das pessoas a partir do momento que elas entenderem a importância delas aqui dentro. Quando elas começam a entender o quão é importante o trabalho dela para garantir a missão dessa universidade, a função dessa universidade, a existência dessa universidade. E, de modo geral, é isso que a gente encontra mesmo, né? A Uncisal, ela existe para quem está no prédio sede, porque até se a gente atravessa a rua, no Elvio Alto, a gente escuta isso, né? Vocês da Uncisal, vocês do prédio sede. Então, na nossa gestão, a gente fará uma campanha maciça de vinculação da Uncisal na mídia e valorização dos servidores. Obrigado, candidato. A professora Poli, candidata a reitora, vai fazer o uso da palavra. Ela tem 1 minuto conforme as nossas regras. Primeiro que eu fico feliz em sermos conhecidos e referência em tudo que nós fazemos, né? A Uncisal realmente ela tem uma importância fenomenal no estado de Alagoas e fora dele também, né? Com nossos cursos que são referência nacional. Mas dentro dessa pergunta especificamente, uma das nossas propostas é realizar campanhas internas de engajamento institucional, para que as pessoas, de fato, conheçam melhor as nossas ações nos setores, nos cursos e nas unidades assistenciais.
criar uma cultura de avaliação e autoconhecimento institucional baseada nas referências nos sinais que orientam as missões nas universidades e também estabelecer metas institucionais que dialoguem com a missão social da Uncisal. Muito obrigado, candidata. Quem responde agora é a professora Poli, e nós vamos fazer o sorteio do próximo tema, da próxima pergunta. Professor, a pergunta é a seguinte: quais propostas para atividades culturais e esportivas? Só um instantinho antes do início da sua resposta. 2 minutos. Temos diversas propostas, inclusive com a retomada de algumas que foram paradas, infelizmente, após a pandemia, e não foram retomadas, como os luais, saraus, fóruns estudantis, incluindo também horários para o nosso pessoal do tecnológico possam participar ativamente. Já conversamos, inclusive, com alguns servidores e alunos sobre o que nós temos de bom, né, todas as potencialidades e talentos que a Uncisal tem, e fazermos amostras culturais, fotografias, pinturas, trabalhos em cerâmicas, artísticos. Precisamos também valorizar, né, os talentos que nós temos aqui na Uncisal. Temos proposta de jogos internos. Eu, como atleta, faço maratonas e ultramaratonas aquáticas, sou uma grande incentivadora do esporte. Não é à toa que tem um grande engajamento nos jogos do servidor público, e, modéstia à parte, a natação sempre traz muitas medalhas e nos trouxe o primeiro lugar nos últimos jogos que participamos na Uncisal. Então, assim, me é muito caro que a gente faça jogos internos e jogos de praia também, como há muitos anos atrás, alguns docentes que foram formados aqui na casa relataram que eram momentos assim de extrema felicidade e engajamento entre toda a nossa comunidade acadêmica. Também temos a questão, né, para melhorar ainda mais a questão do nosso esporte, a Bolsa Atleta, para que os nossos alunos, né, tenham a potencialidade melhor desenvolvida na aquisição, inclusive, de instrumentos, né, e acessórios para que possam desenvolver melhor suas atividades esportivas. Então, essas são algumas das propostas que realmente me deixam muito feliz e me é muito cara, porque são questões que me trazem muita alegria, e poder trazer isso, ter a oportunidade de proporcionar esses momentos culturais e esportivos para toda a nossa comunidade acadêmica e melhorar o nosso clima institucional. Muito obrigado. Professor Magela comenta em 1 minuto. Então, na nossa gestão, esporte e lazer será um direito. Primeiro, estabelecimento de um calendário de atividades de esporte e lazer, junto com o calendário acadêmico. Depois, uma política de apoio efetivo a eventos culturais. Centro de práticas corporais da Uncisal. Na nossa gestão, a piscina do Cefiri ficará limpa e nós teremos, sim, hidroterapia lá dentro. Programa de corpo e movimento Uncisal. A gente vai fomentar orçamentos para a prática regular de esporte e de práticas integrativas como yoga, dança, capoeira, caminhadas orientadas abertas, com técnicos e professores. E como um fisioterapeuta que trabalha na assistência ao atleta, eu conheço muito bem as necessidades e eu entendo a importância disso. E, além da piscina estar funcionando, a gente vai colocar a academia do Cefiri também para uso dos atletas, porque é importante... Obrigado, candidato. Pode ficar aí que o senhor vai responder a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Candidato Magela, pergunta é a seguinte: as notas do ENAD 2023 dos cursos de Radiologia e Gestão Hospitalar da Uncisal apresentaram queda significativa. Que estratégias concretas a sua gestão pretende implementar para reverter esse cenário e garantir uma melhoria contínua na qualidade do ensino e no desempenho acadêmico dos nossos estudantes? Vamos para contemplar aqui a nossa audiência virtual. E a partir de agora o senhor tem 2 minutos. Então, como colocado em outro debate, e hoje já ventilou essa questão,
basta olhar no site Portal Gov, no relato institucional, a página 3, na página 4, a tabela 3, que a gente vai ver o desempenho pífio dos cursos tecnólogos. E essas quedas refletem, na verdade, não o baixo desempenho do estudante, ela reflete a real necessidade da gente parar de maquiar as coisas e investir onde precisa ser investido. Então, quais são as propostas? Primeiro, valorização do corpo docente. 40 horas de DE é necessário e a gente vai encampar essa luta, sim. 40 horas a gente vai ter professores mais dedicados à pesquisa, à extensão, ao ensino e à assistência. Depois, apoio estudantil. A gente percebe, a gente ouve dos alunos que estão no curso noturno essa dificuldade com apoio quando busca fazer pesquisa, quando busca resolver alguma questão administrativa. A universidade ela precisa funcionar à noite, a universidade ela precisa compreender que curso noturno não é curso à parte, e não trataremos dessa forma. Depois, melhorias, proposição de melhorias nos laboratórios, que na verdade há ausência de vários, não é? E aí me espanta estudantes do curso de alimentos dizendo que não tem acesso ao laboratório. São fala dos estudantes que nós ouvimos, inclusive ontem, de professores idem, dizendo que sabe que o laboratório existe, a dificuldade de ter acesso. E a gente acredita que é preciso montar painéis de monitoramento contínuo da evolução e acompanhamento desses estudantes. E aí, com essas medidas, a gente acredita, sim, que também os cursos noturnos terão a valorização que merecem e não serão considerados cursos à parte. Eles existem porque a sociedade precisa da formação desses profissionais e os alunos merecem ter uma formação digna, com respeito e também alavancar o nome da Uncisal. Obrigado, candidato. Professora Poli, tem 1 minuto. É verdade que tivemos queda no ENAD nesses 2 cursos da nossa instituição, do tecnológico, mas também é verdade que a instituição avançou no IGC, que é um cálculo muito mais complexo, que mostra que nós temos potencialidades. E nós precisamos, de fato, investir nessas fragilidades que foram apresentadas, né? Uma das nossas propostas é a capacitação do docente, né, focada em metodologias ativas e na avaliação por competência. Nós também precisamos implementar um núcleo de excelência acadêmica com acompanhamento do desempenho, tanto desse docente como destes trabalhos das metodologias do nosso discente, e o fortalecimento, né, dos laboratórios das nossas clínicas e escolas. Além de fazer um programa especial também para esse estudante se sentir engajado e fazer um curso voltado para eles, por exemplo, as provas serem também aplicadas especificamente para essas provas do ENAD. Obrigado, candidato. Pode ficar, por favor? Pode ficar. Vamos para a última pergunta deste bloco. Vamos sortear agora. Candidata Poli, a pergunta é a seguinte: quais propostas para o Hospital Santa Mônica? Só contemplar aqui a audiência virtual. Obrigado. Fique à vontade. Tá bom. Nossa querida Maternidade Escola Santa Mônica, ela vive dores que, né, vão sendo arrastadas há anos, problemas estruturais, né? Essa gestão conseguiu fazer algumas obras, reformas na Canguru, na UTI neonatologia, nos ambulatórios, na GDA e também no auditório, mas nós precisamos fazer muito mais. Precisamos fazer concurso, ampliar o nosso quadro técnico, que hoje vive realmente sobrecarregado. E as pessoas que estão na assistência, elas sofrem muito, elas estão na ponta, são elas que recebem toda essa sobrecarga e essa falta de corpo técnico. Então, nós precisamos investir e continuar esse diálogo com o governo. Inclusive, fiquei muito feliz, né, nesse último fim de semana, quando o governador falou que vai ter esse olhar para o concurso da Uncisal. Então, a primeira coisa realmente é melhorar o nosso quadro técnico e também nós precisamos falar das questões estruturais e também de acolhimento, né? Nós precisamos ter uma escuta ativa, uma escuta com responsabilidade. Dentro das nossas propostas em relação à estrutura, vem a ampliação, porque infelizmente vocês sabem que foi perdido em outras gestões a expansão que hoje é o Hospital da Mulher. Esse dinheiro ficou em caixa tentando ser utilizado e agora finalmente o governo
deu uma sinalização positiva de que a expansão da Santa Mônica ela vai sair, provavelmente até o final do ano, e isso vai melhorar muito as condições de trabalho. Além disso, também há conversas com o governo e alguns parlamentares também já se propuseram comigo de que hoje, tendo outros hospitais, o governo poderia hoje dispensar, né, na verdade, redistribuir os atendimentos que são do Hospital da Mulher, para que a gente possa retomar aquele espaço que é nosso e reconstruir o que é hoje a antiga Santa Mônica. Muito obrigado, candidata. Um minuto, candidato. Professora, a senhora me deixa confuso. Há pouco tempo disse que não era da gestão e agora é. Eu estou realmente muito confuso. Sobre a Santa Mônica, eu sei porque vivi lá. Eu não sei de gabinete, eu sei porque estive lá dentro. Eu trabalhei lá dentro na UTI NEL. Fui técnico de lá. E aí, o que nós temos de propósito é garantia de que não haverá assédio moral na nossa gestão. Nós temos garantia de que a estrutura física não será maquiada apenas. Eu sei porque eu já vivi lá, eu falo de experiência e não de gabinete. Nós lutaremos efetivamente para que o novo hospital ele saia. E aí eu também quero só destacar um ponto, que como a pessoa não é da gestão, ou às vezes não são 2 cursos que tiveram nota baixa do ENAD, mas foi 4. E aí é preciso entender também que o IGC ele não é nem melhor e nem pior do que o INAD, é um modo de avaliar que indica o perfil da universidade onde a gente precisa investir. E eu Obrigado, candidato. Muito bem, já estamos indo para o encerramento deste debate. Eu quero mais uma vez agradecer a todos, desejar uma excelente campanha nessa reta final para todos. E, conforme o sorteio, quem faz primeiro as considerações finais é a chapa 2. Serão 2 minutos. Muito obrigado. Cronômetro. Fique à vontade. Bem, chegamos ao final desse nosso terceiro e último debate, com ainda mais força, coragem e vontade de seguir avançando. Quero agradecer novamente os quase 50% de votos de alunos, servidores e professores que ganhamos. Gostaria de não ser interrompida. Que confiaram na nossa chapa 2. Muito obrigada por essa votação tão expressiva e que nos enche de orgulho, e entendemos, né, que isso é um grande e belo voto de confiança, principalmente em relação a mim, que muitos estão me conhecendo agora e tenho certeza que já adquiriram essa confiança diante desses processos de escuta e também da forma técnica como tenho lidado com tantas questões. Então, essa chapa, né, a chapa 2 que eu represento, ela vem com a continuidade do que deu certo, mas com as melhorias daquilo que nós temos que trazer para a universidade. Precisamos, como disse mais uma vez, continuar avançando. Isso representa responsabilidade, escuta e compromisso com a educação pública de qualidade e também com a nossa assistência. Vocês sabem que o voto é secreto e, por isso, eu peço que vocês votem com o coração tranquilo, né? Porque a gente sabe que quem está com a gente também apoia a gente com essa força. Se você acredita numa universidade que acolhe, que transforma e respeita, por favor, venha com a gente. No dia 10, vote chapa 2. Muito obrigado, candidata. Muito obrigado à candidata Poli. E agora nós vamos ouvir as considerações finais da chapa 1, que também, igualmente, tem 2 minutos a partir de agora. Queridos amigos da comunidade Uncisal, estamos chegando próximo à decisão para a condução dos próximos 4 anos dessa universidade. Entendemos que mais da metade desta comunidade quer mudança. Foi isso que as urnas revelaram. Não é? Estamos aqui, eu e Magela, capitaneando um grupo que pensou uma proposta técnica,
democrática e participativa, como acreditamos será pautada a nossa gestão. Mas eu vou falar na primeira pessoa agora. Não sou uma mulher de arroubos, nem de promessas vãs. Acredito no diálogo, no respeito e na empatia. Sou mulher de escuta. Sou tranquila e firme. Sou elegante, sim, entendendo a elegância como simplicidade e harmonia de atitudes. Por isso, me assustei muito quando, ao longo desse 1 mês e meio de campanha, fui surpreendida com agressões pessoais e agressões levianas. Precisamos mesmo disso para ganhar uma eleição, gente? Defendo o que acredito, com argumentos, como fiz durante a sessão do Consul de novembro do ano passado, quando se propôs suspender o ingresso ao curso de medicina. Foi uma das primeiras vozes a me pronunciar naquele momento. Portanto, convido vocês para, no próximo dia 10, votarem pela mudança, sem medo, com coragem. Um novo tempo chegará. Como dizia Paulo Freire, vamos esperançar. E vou fechar hoje com Ivan Lins. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça, para sobreviver. Gente, para sobreviver. Obrigado, professora. Questões finais. Eu encerro esse momento muito importante e democrático da Uncisal. Agradeço a participação das chapas, da comunidade acadêmica presente e de quem nos acompanha ao vivo pelo canal da Uncisal no YouTube. Desejamos que este processo siga pautado pela ética, respeito e compromisso com a nossa universidade pública, inclusiva e de excelência. Um ótimo dia a todos e até uma próxima oportunidade.